Agora 7h29, bom dia, começa no seu rádio o nosso encontro desta quarta-feira, hoje dia 14 de setembro de 2022. E eu quero aqui inicialmente agradecer aí, ao grande arquiteto do universo pelo dia de ontem, a lua Erecê. Ontem a lua estava belíssima e eu chegava de uma reunião às 10 da noite, 10h30, e aí fiquei por alguns segundos namorando a lua e refletindo o quanto Deus é grandioso. Nós somos pequenos, e aí você talvez nunca saiu da sua cidade, mas quando você começa a visitar outras cidades, outros países dentro do universo, aí você percebe o quanto você é pequeno e o quanto Deus é grande, e além de grande, Ele é fiel em suas promessas. Hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga e ela falava isso, da grandeza de Deus, do cuidado dele para conosco. E eu disse para ela, assim seja, pois ele é fiel em suas promessas. Ela sabe a quem eu estou me referindo, porque ela mandou para mim uma mensagem da manhã de hoje. Para você que está me vendo aí pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, o meu bom dia. A você que está tomando café, está em casa, botou o celular ligado e está vendo a minha imagem. Para você que me escuta através da Rádio Cailita, eu quero dizer que é um prazer entrar na sua casa. Ontem eu estava na Câmara Municipal e o vereador disse a mim assim, muitas vezes eu estou me deslocando de casa, estou ouvindo o rádio. Você não está vendo o celular, mas está ouvindo o rádio. E aí o Almir Mendes, que é do Colégio Mário de Andrade, ontem eu disse à menina, coloque o aplicativo app no celular dele, porque ele precisa tá vivenciando esse mundo tecnológico. Hoje, quarta-feira, eu estou encerrando a série de entrevistas com os candidatos à Câmara Federal. O meu convidado de hoje é o Major Toca, lá de Ponto dos Cavalhos. A gente está aqui com a gente já, e daqui a pouquinho vai conversar com a gente, dentro daqueles temas que a gente recebeu os demais candidatos. Amanhã começa a série com os candidatos à Assembleia Legislativa. E o primeiro amanhã quem é? É Jefferson Timóteo. Amanhã ele é o nosso convidado aqui na Rádio Cailita e vai dizer se é realmente candidato, porque existe muita fake news, e amanhã eu vou ter o prazer de perguntar isso ao próprio candidato aqui na rádio. Vamos às manchetes que são destaques hoje, começando pela Folha de Pernambuco. Recife, cidade mais competitiva do Nordeste. O Diário de Pernambuco, Recife é a cidade mais competitiva do Nordeste. Jornal do Comércio, debate com embate duros, de olho no segundo turno, as eleições de 2022. À tarde, Salvador, vereadores denunciam manobra eleitoreira da Prefeitura com IPTU. Isso é lá em Salvador. O Diário do Nordeste, Fortaleza, 115 mil consumidores já usam 5G na capital cearense. Tribuna do Norte, Natal, Fábio Dantas ganha apoio de Álvaro Dias para o governo. 0 hora de Porto Alegre, TSE aceita fazer teste de biometria até 64 urnas no dia da votação. Estado de Minas, investigação apura uso em produtos para humano. Correio Brasiliense, serviços em alta. Turismo deve abrir 90 mil vagas até dezembro. O Dia Rio, leilão da Caixa, tem imóveis com até 70% de desconto. O Globo Rio, risco de fome atinge 37,8% dos lares com crianças até 10 anos. É a nossa realidade. Estado de São Paulo, corte na farmácia popular afeta os remédios, e fraldas geriátricas. A Folha de São Paulo, Moraes negocia com militares sobre urna e a porta fechadas. Estes são as manchetes em destaques nesta quarta-feira. Um destaque local é que o cantor Carlinho Félix, é isso? Vai estar hoje em um evento na Igreja Evangélica Batista da Coab. Um abraço aqui para o Brivaldo, que mandou para mim esse card hoje, mas já tinha recebido aqui do pastor Erivaldo Alves, meu amigo, meu irmão em Cristo, meu abraço. E ontem, Esther, eu acabei esquecendo, próximo à minha rua, construíram lombadas. Só que está sinalizada, Mas eu, na pressa, eu digo que pressa é inimiga da perfeição. E aí eu, na pressa, esqueci a bendita lombada.
Rapaz, quando meu carro bateu em um Honda, não é, baixinho, aí foi um desespero. E aí soltou as peças, e aí eu fui para onde? Fui para a oficina aí, Atalante, Autopeças e Serviços Automotiva, que faz reparos em câmbio automático, CVC, revisão de suspensão e revisão de freios e outros serviços que a Atalante, Autopeças e Serviços Automotiva realiza. E lá eu fui muito bem atendido pelo pessoal, tá certo? Aí na PS60, vizinho à Igreja do Amor, o telefone 9912-5496. E o pessoal me orientou, me recebeu, tá certo? E aí a gente hoje, né, vai procurar um outro profissional de lanternagem, né, que é o filho de Pelé, meu amigo, né, ele que vai me atender. Eu recebi aqui a informação que o Colégio Mário de Andrade, né, está entregando 700 quilos de alimentos para o Abrigo São Francisco e 700 quilos para o Lado de Clara, em Pontezinha. Eu falei ontem com o Almir Mendes, ele é coordenador de ensino, e aí foi feita uma gincana que arrecadou 1.400 quilos de alimento. Vai ser dividido para o Lado de Clara, em Pontezinha, e o Abrigo de São Francisco. O meu convidado vai começar agora, aqui a nossa fala. E aí, Major Toca, inicialmente, só a sua saudação à população que nos escuta a partir deste momento. Bom dia, Toca. Bom dia, Batata. É sempre uma satisfação, né, poder participar do seu programa de grande audiência aqui no Cabo Santo Agostinho. Um prazer para a gente poder conversar com toda a população cabense e outras cidades sobre a questão desse tema tão importante, né, a questão da política brasileira, né, e esse período eleitoral. Ok. Eu gostaria que o senhor pudesse agora, depois de fazer a sua saudação, se apresentar. Quem é Toca? Porque aqui na cidade o pessoal conhecia o Tenente Toca, que agora não é mais tenente, agora é major. Mas aí me fala um pouquinho da tua vivência política, né? As suas ações. Eu lembro que eu conheci você, se eu estiver errado, me corrija, quando você fez o esforço para eleger o Conselho Tutelar de Pontes Cavalho. Não sei se você lembra disso, faz tempo, mas você era uma liderança e aí você articulou, né, lá em Pontes Cavalho e conseguiu, né, já fazer o seu marco político naquela época. Eu queria que você pudesse falar um pouco aí da tua vida profissional e já dizer para os ouvintes, né, o que é que te motiva a entrar nessa disputa para ser um representante do Cabo na Câmara Federal, por favor. Batata, nossa história política, ela se confunde com a nossa história de vida. Sim. Sou filho natural do Cabo Santo Agostinho, né, em particular Pontes Carvalho. Sou filho de comerciantes, certo? Desde pequeno, eu já acompanhava meu pai vendendo verdura na feira para sustentar a questão da família. Na adolescência, cheguei a vender batatinha frita em Pontes Carvalho, na Praça Marcos Freire. Sempre fui uma pessoa dedicada e esforçada. Aos 18 anos, terminei meu curso de segundo grau, hoje o atual ensino médio, formando-se em técnico em contabilidade. E não parei, né? A gente sempre era aquele aluno que eu sempre olhava o futuro e indignado, né, com a questão da desigualdade social. Então, sempre batalhei muito. E, com a graça de Deus, aos 20 anos, eu consegui passar no concurso de formação de oficiais da Polícia Militar. Então, eu fui para a academia, em 98 me formei, fui tenente, capitão, hoje sou major. Durante esse período, também me especializei, eu sou hoje formado em administração e direito, pós-graduado em segurança do trabalho e gestão de logística empresarial. Sou casado, tenho 2 filhos, certo? Tenho 2 filhos. Mas, em 2002, justamente, depois da eleição de 2000, a gente começou, quando eu saí da academia, que voltei para o Cabo Santo Agostinho, a gente percebeu a necessidade de organização da sociedade. Então a gente via determinados grupos políticos no poder e a gente sentia uma certa, já naquela época, uma insatisfação da população com relação às práticas políticas autoritárias. Então daí a gente começou a formar grupos e começar a fazer o debate, a discussão da política. E surgiu justamente nesse momento a ideia, foi implantada naquela época a primeira eleição de conselheiro tutelar. Então nós reunimos um grupo de jovens, que inclusive naquele período foi quando eu também conheci o atual prefeito do Cabo hoje, o Keito do Armazém, foi uma pessoa também que integrou ao nosso grupo, e a gente já percebia nele uma pessoa carismática, uma pessoa com uma certa desenvoltura.
Então a gente reuniu pessoas de diferente especialidade. Me lembro a companheira Janaína, que era psicóloga, a Vanderlúcia hoje, que é coordenadora do Ciretran Cabo, o meu irmão Edinaldo Carvalho, Ronaldo, que foi vereador, que foi secretário de Programas sociais, e Nalva, que hoje ela é coordenadora do CRAS em Pontes Carvalho. Então a gente reuniu as pessoas do povo, aquelas pessoas simples, na época eram jovens, idealistas, e estavam querendo assim, pensando como é que a gente poderia começar a participar e atuar na política. Então dali a gente montou essa chapa e, com a graça de Deus, a gente foi o primeiro ato político que a gente conseguiu sair consagrado. Depois daquilo ali, a gente não parou, continuamos a fazer a nossa atuação. E em 2004, a gente teve a oportunidade e fomos convidados para ser candidato a vice-prefeito na chapa da vereadora Efigênia. Efigênia entendeu, assim, lançou o projeto da primeira candidata mulher a ser prefeita da cidade e nos convidou, Pontes Carvalho, para poder se compor com a chapa de vice. Fizemos uma boa campanha. Infelizmente, naquele momento, a gente não teve uma vitória eleitoral, mas eu acredito que politicamente a gente conseguiu expressar as nossas ideias, o nosso pensamento. Foi bom conversar, entender a dimensão do Cabo como um todo, as problemáticas, as necessidades. E de lá para cá a gente sempre continuou também fazendo assim esse trabalho de discussão. O pessoal pergunta às vezes por que o Major Toca não era candidato a vereador. Não é que eu não... A vontade sempre foi grande, porém, a gente que é militar, existe um dilema. Os militares, se ele for candidato a qualquer cargo político, ele se eleito, ele tem que se aposentar proporcionalmente. E naquela época, eu tinha apenas 10 anos de serviço. É diferente hoje, que eu já tenho hoje 30 anos de serviço. Hoje a gente já está pronto, assim, a gente, depois de toda essa trajetória, tanto na nossa polícia militar, como na questão de discussões de movimento da sociedade, a gente teve toda uma maturação e a gente hoje já detém um tempo já de efetivo serviço para poder realmente completar o tempo, vamos dizer assim, de aposentadoria. Então, é o porquê hoje da nossa candidatura hoje à questão de deputado. Então, a gente conseguiu acumular um quantitativo de experiência profissional e formação educacional e a gente entendeu, sendo o Cabo Santo Agostinho uma cidade importante, a quarta que mais arrecada verbas, vamos dizer assim, para a cidade, e com mais de 200 mil habitantes, uma série de problemáticas e necessidades. Então, eu entendi... Candidato, a gente está encerrando o tempo. Encerrou o seu tempo já. São 7h41. Vamos aqui às perguntas, né? E lembrando que os ouvintes terão a oportunidade de fazer 6 perguntas ao Major Toca. Você pode mandar a sua pergunta lá de Pontes Carvalho, né? O pessoal que está vendo a gente lá pode mandar a pergunta. O senhor falou aí, agora há pouco, dentro da sua apresentação, falou da desigualdade social. O senhor disse que quando menino, né, sempre via aí, jovem, essa desigualdade, especialmente em Pontes Carvalho. Né? Mas aí a nossa pergunta é, o que fazer, qual é a proposta dentro desse tema para proporcionar moradia para as pessoas? Hoje o Cabo tem muita gente morando ainda em barraco, morando em papelão. O senhor vai para Pontes Carvalho, o senhor vê ali, depois da erminação de milho, muita gente morando em barracos. Qual é a proposta do candidato para resolver essa questão? A questão da moradia é uma questão de dignidade, certo? A gente percebe que o Cabo Santo Agostinho, feito falei antes, tem mais de 200 mil habitantes. Primeiro, é preciso fazer todo um levantamento, um estudo, para ver realmente a real necessidade das pessoas que precisam realmente de moradia digna. Outra é a gente realmente trabalhar, no nosso mandato como deputado federal, a gente tem como proposta realmente fazer a discussão de lutar em defesa para que o antigo programa Minha Casa Minha Vida, o programa Minha Casa Minha Vida, ele realmente seja, que agora é Casa Verde Amarela, ele seja realmente assim, viabilizado aqui em nossa cidade. Tem muitas pessoas realmente morando em áreas de morro. A gente viu aí nessas últimas chuvas aí a questão das enchentes. A gente precisa fazer um levantamento geral de quantas famílias realmente precisam. E a gente, no nosso mandato em Brasília, a gente vai trabalhar realmente para priorizar que esses investimentos, esse programa, ele seja realmente instituído aqui no Cabo, para poder realmente possibilitar essas pessoas que moram em situações de dificuldade social, a gente garantir a moradia para que ela realmente possa dar um lar com dignidade às suas famílias. Ok.
Agora são 7h43. O senhor disse agora há pouco que tem quase 30 anos de polícia, né? E aí aprendeu muito ao longo de toda a sua vivência lá. Chegando a Brasília, qual é a proposta que o senhor tem, né, para devolver uma sensação de segurança ao município? Eu falo do município porque a sua base eleitoral é aqui, o seu domicílio eleitoral. E a gente tem uma cidade violenta. A gente tem uma cidade que está sempre nas manchetes dos jornais, como também Pernambuco se destaca, especialmente com as mulheres e os jovens. Qual é a proposta, Toca? Batata, questão de segurança pública, no meu entendimento, não é apenas a gente aumentar o quantitativo de policiais e de viatura na rua. É uma questão de consciência também, de formação de personalidade do ser humano. Eu falo que a polícia é uma relação de causa e efeito. As polícias, geralmente, ela luta contra os efeitos gerados pelas causas sociais. As causas sociais, eu digo, é a falta de políticas públicas. A gente tem que investir mais educação, mais saúde, mais cultura, mais esporte, verificar política de geração de emprego e renda. Então, a gente, como deputado federal, a gente vai sim, lá em Brasília, apresentar projetos, trazer programas sociais, experiências vividas que deram certo em outros estados, em outras cidades, e trazer para o Cabo Santo Agostinho. Mas, principalmente, eu quero dizer que tanto o Estado, segurança pública é dever do Estado, mas fala que é direito e responsabilidade de todos. Os municípios, eles têm que compreender que eles também têm que fazer a parte dele. A gente sabe que, às vezes, o orçamento ele é limitado, mas a gente quer trazer experiência de programa e vamos para dentro das comunidades tentar desenvolver diversas atividades em si que possam realmente envolver os jovens, tirar as pessoas da ociosidade, preparar, qualificar, tentar levar o mercado de trabalho. E isso aí fazendo um grande mutirão junto com as igrejas, grêmios esportivos, setor comercial. A gente tem que incentivar uma cultura de paz. A médio e longo prazo, realmente a gente pode ter resultados satisfatórios de forma as pessoas entender que o principal que eu vejo na cidade é que a gente tem que resgatar os valores morais, éticos, a questão do respeito e mostrar às pessoas que falar a verdade, que ser uma pessoa honesta, isso é que deve valer. Então, assim, principalmente, eu penso que a gente tem que ter amor ao próximo, respeito à vida. Isso sim, o amor é que tem que aflorar no sentido da gente conseguir combater esse mal aí que vem prejudicando tanta gente. Como militar, fazendo um complemento dessa pergunta, o que é que o senhor vai defender em Brasília? Porque aí há um movimento das guardas, da polícia, bombeiro, para um piso nacional. Já o senhor chegando a Brasília, o senhor vai também estar com essa bandeira de luta? É importante, feito eu disse, na sociedade a gente tem que pensar a segurança como um todo, mas a gente também tem que pensar na segurança daquele profissional que está realizando a segurança da população. Então, assim como nós estamos vendo a questão da desigualdade salarial dos policiais a nível de vários estados do Brasil, é importante que a gente pense a segurança como um todo. Então, policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, policiais penais e policiais civis e guardas municipais principalmente. Eu vejo as guardas municipais como um parceiro no sentido da gente construir uma força para poder realmente manter. E o salário, ele é um fator que pode gerar mais estabilidade e, consequentemente, estimular esses profissionais de segurança pública no sentido de bem desempenhar a sua função, no sentido de proporcionar mais segurança para toda a população. Ok, aqui no estúdio eu converso com o Major Toca, candidato a deputado federal, né? E lembrando que as eleições já é dia 2 de outubro, faltam poucos dias aí para a população ir para as urnas e fazer o voto. O senhor lá atrás também falou aí da questão saúde. Nas suas falas eu percebi o senhor destacar saúde. Sendo eleito, qual é a sua proposta para amenizar o sofrimento daqueles que moram em cidades do interior e que tem que pegar uma van ou um ônibus e ficar na praça chora menino, esperando o dia todo pela uma consulta ou pelo atendimento médico? E também o cabo, né? Que a gente tem muita reclamação do cabo. Eu moro há 46 anos, sou filho natural de Pontos Carvalho. E com relação à saúde pública, eu acho que é um tema bastante delicado, mas tem que ser encarado com muita seriedade e responsabilidade. A população do Cabo cresceu. Em Pontos Carvalho, nós só temos a questão do Jamaci de Medeiros, que não atende mais, vamos dizer assim, a demanda daquele distrito. Cresceu Nova Era, loteamento Ilha, Nova Ponte. Ou seja, eu quero dizer que a gente precisa de uma outra unidade hospitalar. No nosso mandato de deputado federal, a gente vai brigar para Pontos Carvalho a construção de uma UPA. Uma UPA é uma obra do governo federal. Isso tem que ser realmente, isso é um compromisso nosso e vamos brigar porque é uma necessidade. E ela vai atender também Pontezinha, que é logo próximo.
Mas eu quero dizer que, além da UPA, eu acho importante para o Cabo é a construção de um hospital da mulher. O Cabo tem mais de 200 mil habitantes e sabemos que mais de 50% são mulheres, e as mulheres têm uma atenção diferenciada. Então, assim, para mim, é premissa básica, é a UPA de Pontes Cavalho e o Hospital da Mulher no Distrito do Cabo. Mas eu não vou esquecer que nós temos hospitais já existentes, o Mendes Sampaio, a Maternidade Padre Geraldo e os hospitais infantil. E uma coisa básica que aqui eu não entendo porque aqui no Cabo não tem ainda, é só uma questão de reestruturar esses hospitais com sistema de UTI. Quantas mães cabenses vão para a Maternidade Padre Geraldo e na hora do parto, quando apresentam uma certa complicação, eles têm que ser transferidos para uma outra unidade hospitalar, em outra cidade, demandando toda uma questão de despesa, de custo, e onde a gente pode apresentar um projeto, isso é compromisso nosso como mandato de deputado federal, para brigar para que essas unidades sejam reestruturadas no sentido com o sistema de UTI, né, unidade de terapia intensiva, para poder possibilitar mais essa segurança num pronto atendimento de urgência e emergência. Então é fundamental. E a questão da saúde como um todo é ampliar o sistema de programa de saúde da família, a questão de policlínicas nos bairros mais existentes, ou os já existentes, tipo o Vicente Mendes ali na Coab, tentar transformar aquelas unidades para 24 horas, ou Sacramento e Pontezinha, para colocar também de 24 horas. Então a gente tem que ter entendimento de segurança, saúde é fundamental para a questão da vida, para as pessoas. Então a gente tem esse respeito. E, consequentemente, isso, a gente vai aumentar a oferta de remédios e medicamentos e a questão da rede de enfermeiro, da rede de médico, ou seja, toda uma estrutura para poder melhor atender a população cabense. Lembrando que o parlamentar não vai poder executar, vai poder cobrar, fiscalizar, legislar, né? Porque o povo tem que ter esse entendimento, né? Não é que você vai construir lá uma UPinha em Pontes Cavalho, mas você pode pleitear junto ao governo federal, com o apoio do estadual e municipal. Se eu estiver errado, me ajude, porque esse é meu entendimento. Veja mesmo, eu entendo que tanto o deputado estadual como o deputado federal são forças complementares. Certo. Eu estou falando aqui na questão do fazer porque a gente entende que necessita, mas sabemos que a gestão municipal ela tem limitação de recursos. Mas um deputado federal, filho da terra, que conhece a realidade do nosso povo, que tem acessibilidade do que é preciso na nossa cidade, com certeza a gente vai buscar, vai lutar apresentando o projeto para tentar conseguir a emenda parlamentar para que a gestão municipal possa realizar essas obras. Entendeu? São realmente duas coisas distintas, mas a gente tem que trabalhar em parceria. Não tem que haver essa desunião. A gente tem que fazer, juntar força no sentido de melhor possibilitar a gestão pública, no sentido para atender a demanda que é o bem cuidar da população. Ok, eu queria só fazer mais uma pergunta aqui, que é um assunto também que é polêmico. O Brasil discute isso, aliás, o planeta discute. Não é? Muita gente entende só fazer calçada, não. É o tema mobilidade urbana. O senhor falou que o Cabo é a quarta maior renda do Estado, mas a gente tem uma dificuldade aqui que é a chamada mobilidade, não só aqui, mas no Estado de Pernambuco. Qual é a sua proposta para esse tema? A questão de mobilidade urbana, a gente realmente, feito eu disse, morador do Cabo, a gente sente muito quando a gente pega um ônibus, um metrô, é muito difícil. Então realmente tem que se discutir, fazer um estudo da quantidade de população que se desloca diariamente, tanto Cabo, Recife e outras cidades, fazer um levantamento e verificar realmente o que é preciso para poder a gente se adequar à nossa realidade e à demanda de oferta de transporte público. A gente tem um complexo portuário de Suape, nós temos aqui uma grande rede logística, ou seja, tem muitas pessoas que vêm de fora para trabalhar no Cabo e, consequentemente, muitas pessoas do Cabo que trabalham fora. Então, a gente precisa estudar toda essa malha viária para ver se precisa ampliar o número de rodovias, duplicar a questão, no sentido ali, eu vejo muito aquela estrada ali de Pontezinha, cresceu muito, Pontes Carvalho e Pontezinha, no sentido... Curcurana. Ligando o Cabo a Jaboatão dos Guararapes. Exatamente, isso aí, então, assim, quando a gente percebe, quando dá 4 horas da tarde, e até mesmo de manhã, 10 horas, a pessoa do Cabo para sair para o Recife, ou o pessoal voltando. Então a gente tem que fazer um grande estudo em toda a cidade, levantar, e o que é preciso fazer? Não quer dizer que tem que fazer isso amanhã. A política, ela médio e longo prazo, mas a gente tem que pensar um Cabo para o futuro. Temos que pensar como nossa sociedade vai crescer e prepará-la para poder atender outras demandas que ainda vão aparecer. Então o Cabo, ele tem um potencial grandioso, e a gente precisa realmente enxergar o futuro para poder proporcionar melhor qualidade de vida para a nossa população. Falando em futuro, falando em potencial, o Cabo hoje está se juntando, a Recife está se ligando, né, pela BR nova. Hoje o que você vê aí, as chamadas plataforma logística, empresas internacionais estão instaladas no Cabo. Não é? A gente tem aí o estaleiro que foi vendido, né, está no processo de negociação, a refinaria,
a gente tem a ampliação do shopping Costa Dourada, enfim, a gente tem aí hoje 4 centros de compras, tanto na BR quanto na PE. Isso é importante, né, para a cidade, né? Não, sim, com certeza. Isso, de antemão, já é aquela perspectiva de geração de emprego e renda. Mas, quanto a isso, eu vejo a gente também tem que avançar na questão de pensar, vindo essas empresas para cá, qual é a especificação de trabalho que precisa para poder ser absorvido. Então, uma coisa também que eu fico observando é que, mesmo o cabo tendo toda essa estrutura de empresa em seu entorno, incluindo a questão do complexo portuário de Suape, a gente está vendo muita gente desempregada no cabo. Então, assim, tudo eu digo que a gente aqui tem que parar e começar a planejar, fazer um grande estudo e verificar realmente o que é que se precisa fazer em nossa cidade, para poder a gente realmente, a médio e longo prazo, a gente minimizar o sofrimento das nossas pessoas. Então, não é só chegar à empresa, a gente não ter as pessoas preparadas e as pessoas de fora vir para cá e ser absorvidas. Então, a gente tem que pensar numa política também inclusiva da nossa cidade, onde a gente possa oportunizar mais para as pessoas do Cabo Santo Agostinho. Eu vou para o apoio cultural, é tempo de tomar uma água e eu já volto aqui com o Major, eu só quero chamar de tenente, mas é Major Toca, que está aqui com a gente, batendo um papo nesta quarta-feira, encerrando aí a série de entrevistas com os candidatos à Câmara Federal. E eu sempre disse, já disse aqui ao Toca no passado, que é importante que o Cabo tenha representante na Assembleia e na Câmara Federal. Tem muita cidade aí órfã, né, porque não tem um representante para trazer recursos. E você falou uma coisa interessante, acabar com essa briga política, né, porque você é de um partido, vai para Brasília, aí manda para o Cabo uma emenda, e aí o gestor que tiver no poder não gasta porque não é do seu partido. Aí ele traz o quê? Ele vai penalizar uma sociedade. Você falou que é uma cidade importante, mas precisamos melhorar em mobilidade urbana, saúde, segurança pública, moradia. São temas que os nossos parlamentares eleitos, que serão eleitos para a Assembleia ou para a Câmara Federal, têm que brigar para que a gente possa ter qualidade de vida. Eu volto daqui a pouquinho para você interagir comigo. Já tem pergunta aí, vamos selecionar as perguntas daqui a pouquinho para o Major Toca, aqui nesse momento de entrevista na Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, há mais de 30 anos, com ambiente climatizado, estacionamento amplo, auditório para eventos, parque infantil e Wi-Fi. Você pode aproveitar para almoçar ou jantar no Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, na Rua Trapista, número 1, Vila Social Contra Mucambo. Telefone 3521-0796. Precisando parcelar o seu boleto e tem cartão de crédito? A Parcelamos Tudo tem a solução para você. Atendimento no Detran na PS 60 no Cabo. Vem parcelar tudo. Calheta FM 98,5. Participe do segundo passeio ciclístico Juntos Salvamos Vidas, encerrando a Semana Nacional do Trânsito, dia 25 de setembro, a partir das 7 horas da manhã. Concentração com café da manhã na frente da Uninasal, com saída prevista às 8h30. Inscrições na Secretaria de Defesa Social, Sesc Senat, no Arcovita e na Uninasal do Shopping Costa Dourada. A inscrição será 1 quilo de alimento não perecível. Uma realização Secretaria de Defesa Social da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, em parceria com as empresas AVS Transporte, PCP Transportes, Coopertrans Cabo, Sanremo, Shopping Costa Dourada, Sesc Senat, Uninasal e Arcovita Tacarejo. Apoio Cultural, Rádio Calheta FM 98,5. Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, construindo uma nova história. 98,5 Calheta FM. Amigos pernambucanos, eu sou Alessandra Santos, sou candidata a deputada estadual e venho pedir o seu voto para mudar a política do nosso estado. Cássio Vitor está com Marília governadora e André de Paula senador. Seu número é 70800. Olá, povo pernambucano. Sou o delegado Amarelinho e peço seu voto para deputado estadual 70070, trabalhando pela sua segurança. 7h58.
Olá, amigos. Convido você a participar comigo do Passando a Limpo, de segunda a sexta aqui na Rádio Caileta FM 98,5, a partir das 7 da manhã. Vou deixar você bem informado, viu? Passando a Limpo, a hora da verdade. Agora 7h59 de volta. Agora 7h59 de volta aqui pela Rádio Caileta FM 98,5 no seu rádio. Saudar aqui aqueles que me acompanham pela Rádio Caileta, a 98,5, pelo também o nosso aplicativo, o app, e também pelo meu Instagram, Libatata, e também o meu Facebook. As pessoas acompanham aí a nossa programação. Lembrando que amanhã, dia 15, amanhã é quinta-feira, eu vou estar recebendo aqui o primeiro candidato da série dos candidatos deputados estaduais. Amanhã é Jefferson Timóteo, que é o nosso convidado aqui na Rádio Caileta FM 98,5 no seu rádio. Agora são 8 em ponto. Bom dia, candidato. Eu vou dividir a pergunta em duas. Qual a proposta? É o outro tema também que é discutido mundialmente, que é a questão do meio ambiente. Os países discutem isso e a gente não pode fugir dessa discussão. Qual a sua proposta? O que você tem aí para tratar desse assunto, meio ambiente? Com relação ao meio ambiente, é um tema bastante divulgado, né, e comentado nacionalmente. Eu penso que a gente tem que fazer um grande trabalho de conscientização, procurar identificar o que nós temos aqui de mata ciliar, floresta atlântica, e fazer um trabalho realmente de conscientização, de preservação. Eu acho que meio ambiente é vida, é cultura, então a gente tem que mostrar às pessoas assim a importância de valorizar esses espaços, no sentido a gente de realmente proporcionar a questão de mais de qualidade de vida para toda a população. Isso a questão de todo o Brasil, na questão do Pernambuco, na questão do Amazônia. Então, assim, a questão do sertão, né, a questão da caatinga. Então, cada bioma ele tem sua especificidade. Então, é importante que o ser humano ele tenha consciência, questão da fauna, da flora, no sentido realmente de valorizar a vida como um todo e a gente poder realmente manter uma maior segurança tanto para o nosso país como o nosso planeta. Então, isso é uma questão cultural e de consciência humana. O senhor falou aí da sua vivência, o senhor falou da sua vivência na política, falou também da desigualdade. Nesse corpo a corpo, fazendo a sua campanha, o eleitor ele tem um entendimento qual é as suas atividades em Brasília? Ele tem esse entendimento? Porque eu estou vendo aqui algumas perguntas, o pessoal fazendo pergunta referente a uma questão local, que não é de competência sua, é do Executivo Municipal. O pessoal confunde isso. Eu estou vendo aqui, as perguntas estão chegando. Aí eu pergunto ao candidato, o senhor tem, no seu corpo a corpo com a sociedade, com o eleitor, ele tem esse entendimento? Qual é a sua missão em Brasília? Batata, essa nossa candidatura, ela está sendo muito assim instigante e ao mesmo tempo entusiasmada assim conosco, porque a gente conseguiu fazer durante esse período, né, desde o dia 16 de agosto e antes na pré-campanha, a gente começou a entender que a gente não é só uma candidatura, mas a gente levantou uma bandeira de um movimento defendendo a importância do Cabo Santo Agostinho ter um deputado federal. Por que o Cabo ter um deputado federal e por que o Major Toca ser o deputado federal do Cabo? Gente, muitas vezes a gestão municipal, como aqui eu já falei antes, ele tem limitação na questão dos gastos públicos com relação ao orçamento. Então, o deputado, eu costumo até fazer assim com possibilidade, ele é a exemplo de um vereador, só que a casa do trabalho dele não é a Câmara aqui, o Vicente Mendes, mas sim a Câmara Federal em Brasília. Então, o parlamentar, o deputado federal, ele é o representante do Brasil, do povo, no caso do Estado de Pernambuco, da cidade de Cabo Santo Agostinho, em Brasília. Então, ele vai apresentar as propostas, vai defender a questão dos direitos e vai tentar captar recursos através de emenda parlamentar para o município, para que ele possa realmente realizar aquelas obras que é de interesse da população, que no momento não está podendo ser feita, e aí
a gestão municipal poder realizá-la. Então, o deputado, ele trabalha como uma força complementar no sentido da gente melhorar as políticas públicas e, consequentemente, uma melhor prestação de serviço para a população. Eu tenho aqui várias perguntas, começando pela sua comunidade. O Edilson Ademar diz assim: bom dia, Major. Sou de Pontes Cavalho e gosto de saber por que eu votaria na sua pessoa para deputado federal. Porque estou decepcionado com a política em geral. É aquilo que nós conversamos lá na recepção. E a pergunta aqui do Edilson Ademar, de sua comunidade. Edilson, em verdade falando, o seu pleito é verdadeiro. Infelizmente, grande parte da classe política hoje, a nível de Brasil, é muito angustiante. Então, assim, eu quero dizer que sou policial militar, trabalho na corporação há 26 anos, e meu trabalho ele sempre foi pautado na questão da ética, na moral e na honestidade. Durante toda a minha carreira, procurei sempre fazer o correto. Todos os dias saio de manhã para o trabalho com a missão de querer bem servir a população. Então isso me inspirou no sentido da gente agora tentar pleitear um cargo político para também dar continuidade, só que em uma outra área de atribuição, mas no sentido da gente poder fazer a defesa da sociedade, no sentido de mudar essa política viciosa, tradicional e errada que passa a população, e a gente tentar fazer diferente, fazer o melhor, pensando realmente no futuro. A gente não pode esquecer as novas gerações, os adolescentes, os jovens, tentar resgatar essas pessoas e mostrar, criar esperança, o futuro realmente no sentido do melhor viver. Ok. O Davi diz assim: bom dia. Qual é a proposta do candidato para melhorar o atendimento do SUS no estado? Ele se refere ao estado de Pernambuco. É um tema bastante complexo, como eu já falei aqui com relação aqui ao Cabo Santo Agostinho. A questão do SUS é uma questão do sistema único. O Brasil ele tem um sistema de saúde que é universal, que é de referência para outros países do mundo, certo? O problema que a gente tem que realmente é humanizar o atendimento do SUS e tentar fazer com que determinados procedimentos ele seja realmente mais democrático e realmente possa a questão de atender. A gente tem que haver, no caso, essa descentralização de unidades hospitalares, a questão da sistematização dos procedimentos de, vamos dizer assim, marcação de consulta e cirurgia, e a gente realmente trabalhar no sentido de fazer que esses órgãos funcionem. O grande problema é a questão da comunicação, mas assim como eu disse, por exemplo, o Cabo Santo Agostinho, a gente pensa a construção do Hospital da Mulher para melhor atender tanto a população da nossa cidade de Cabo Santo Agostinho, como a questão dessa região da Mata Sul. E em Pontes Cavalho, um distrito que detém em média mais de 60 mil pessoas, junto com Pontezinha, uma UPA. E que isso servisse de exemplo para demais cidades e bairros de todo o estado de Pernambuco. Então, o SUS vai funcionar no sentido realmente de a gente colocar pessoas mais comprometidas, humanizadas, no sentido de melhor atender a população que precisa desse sistema. Em respeito ao ouvinte, porque nem todo mundo ainda compreendeu qual é o papel do parlamentar, o Ataíde Garapu diz assim: bom dia para você ali e ao Major Toca. Agora vou perguntar, Toca, se você ganhar, qual é o projeto que você tem para a comunidade de Garapu? É o que ele está perguntando. É mais uma questão municipal, mas aí, em respeito ao ouvinte, que é o Ataíde, eu deixo a resposta com você, candidato. Ataíde, tanto Garapu quanto os demais bairros da nossa cidade de Cabo Santo Agostinho, a gente como parlamentar, a gente vai trabalhar no sentido de identificar as necessidades de cada bairro. Vamos trabalhar, vamos dizer assim, nos principais. A gente precisa, Garapu é uma cidade, é um distrito que cresceu muito ali com a Vila Claudete. A gente precisa, por exemplo, de uma unidade hospitalar, tipo uma policlínica, que pudesse atender 24 horas. Então, eu estou falando aqui na questão da saúde. Segurança pública, a gente tem que pensar, além, vamos dizer assim, da viatura fazendo rondas, a gente poderia tentar trabalhar no sentido de conseguir uma emenda parlamentar, no sentido de construir um destacamento policial, de forma a gente colocar uma unidade física, no sentido de quando a população precisasse de algum apoio com relação à segurança, saber para onde se deslocar e ali atender a população. Questão de escola, vamos dizer assim, Garapu está atendida no sentido de ter duas escolas modelo, um logo ali na entrada e o outro no anel viário. E assim eu quero dizer, como toda, a questão de pavimentação de rua, a gente pode tentar trabalhar para conseguir a questão de emenda parlamentar, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada em parceria, tanto com o governo municipal,
com a questão do governo do Estado. Então, eu acho que o principal é a gente organizar a população, escutar a demanda do que é realmente necessário. Por exemplo assim, aqui, questão de Garapu, a gente vê a questão dos Correios. A gente precisa não só Garapu, por exemplo, Poitizinha e outras localidades aqui da cidade. A gente precisa entender qual é o gargalo, qual é a dificuldade desse sistema funcionar. Então, a gente precisa identificar isso. A gente, como parlamentar, tem que ter essa acessibilidade, conversar com as pessoas, reunir com as associações e começar a pontuar essas problemáticas e a médio e longo prazo a gente encaminhar isso para as secretarias municipais, que a gestão municipal ela deve realmente funcionar nesse sentido, procurar ver os problemas que afligem cada bairro e a gente tentar solucionar os problemas. Então, o parlamentar ele é um facilitador, ele é um representante para poder chegar no Poder Executivo, levar as demandas e tentar resolver. O tempo já foi. A outra pergunta é a Maria, diz assim, bom dia, candidato. O senhor disse que precisa qualificar a população para que possa ocupar as vagas disponíveis no município. Qual o seu projeto para que isso possa ser efetivado na prática? É a pergunta da ouvinte Maria. Como a amigo Ali Batata que falou, a gente aqui está candidato a deputado federal. Porém, eu entendo que nós temos aqui a nível de governo federal, nós temos o SESI, nós temos o SENAI. Então, assim, a gente tem que ter uma parceria, tem que fazer essa interlocução Brasília, sempre buscar e apresentar a questão de emenda parlamentar no sentido de trazer verba para que a gente possa possibilitar uma diversidade de cursos de qualificação profissional, isso de acordo com a demanda apresentada hoje na cidade, de acordo com a especialidade de cada empresa, e com isso a gente fazer a parceria, manter contato com a gestão municipal, a questão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, assim, é um trabalho contínuo. A gente tem que identificar as necessidades, a população, saber o número de pessoas desempregadas no cabo, verificar o quanto de oferta que a gente precisa para poder realmente absorver e também discutir com as empresas, ver aí realmente uma questão de solidariedade, as pessoas compreender que a cidade do Cabo Santo Agostinho é uma cidade importante, uma cidade estratégica ao lado de Porto Isuape. Então, assim, tem que haver uma grande parceria, sociedade, comunidade e setor empresarial. Então, isso é fundamental. Não é que o deputado vai fazer tudo. Quer dizer que a gente quer ser um parceiro no sentido de ser o representante da população cabeça, mas com a visão de a gente poder fazer o melhor para ajudar a nossa população. A Gilvanete Gomes, de Poço Cavalho, assim, gostaria de saber do candidato o que ele incentivou a ele a ser candidato, já que sua decisão aconteceu aos 45, deve ser 45 minutos aí, do segundo tempo, deve ser isso. Sua candidatura é para valer ou para confundir? Sou morador de Poços Cavalhos há quase 60 anos, mas não conheço seu grupo político. Parabéns pela coragem, é o que diz a Gilvanete Gomes, lá de Poços Cavalhos. Eu fui candidato a vice-prefeito em 2004. Em 2020, eu estava candidato a prefeito, mas entendi naquele momento apoiar o atual prefeito do Cabo, Queito do Armazém. Meu grupo político é cada casa, cada cidadão, quando a gente anda na rua e conversa e vê a insatisfação e a necessidade de mudança. Então, assim, sou 26 anos, estou há 26 anos no serviço público. Então, também sou um ser humano e tenho minhas frustrações. A gente precisa melhorar a política, a gente precisa melhorar o sentido de fazer e trabalhar para poder realmente atender às demandas da população. A gente tem que melhorar o nosso sistema público de saúde, de educação, de segurança. Gente, a gente está preparado. Sou formado, como eu já disse, em administração e direito. Sempre atuei na nossa cidade no sentido de buscar a melhoria das políticas públicas. A questão da nossa candidatura, ela para valer no sentido de que a gente sendo um deputado federal, diferente de muitos políticos que a gente vê aqui na cidade, eu sou uma pessoa do povo. Eu ando todos os dias na rua, conversando com a população, vendo a sua insatisfação e ao mesmo tempo eu estou dizendo, não vamos perder as esperanças. A gente tem que lutar, tem que perseverar, tem que buscar o melhor. Temos que lutar pelo futuro das nossas crianças, dos adolescentes, dos jovens que estão se perdendo aí no mundo das drogas. E um dos
uma das propostas nossas de trabalho é construir um programa de prevenção à violência e combate às drogas, porque a gente não pode deixar a nossa cidade na situação que está hoje, sendo uma das mais violentas do estado e do Brasil. A gente tem que mudar essa página. Eu, como deputado federal, vou lutar diuturnamente para que a gente possa fazer uma transformação na cidade do Cabo Santo Agostinho, ser um político de verdade, no sentido de reconhecer, porque um político, quando era para andar na rua, não era para ser taxado como mentiroso, não, era para ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa séria, uma pessoa honesta, era para ser uma pessoa elogiada. Eu tenho vergonha, muitas vezes, da classe política da nossa cidade. Ok. Agora são 8h13, a gente conversa aqui com o Major Toca, que é candidato à Câmara Federal. Eu tenho uma outra pergunta que não é do ouvinte, mas uma pergunta que está aqui na nossa pauta, que foi apresentada à Justiça Eleitoral, que é a questão do turismo. Eu até conversei isso com o candidato na recepção, falando de 9 praias, o turismo das praias, os engenhos, o turismo religioso, e aí aproveitar um professor que fez agora especialidade em Portugal, o Edivaldo Júnior, o Edivaldo Xavier, ele pergunta qual a proposta do candidato dentro desse tema, e isso o senhor pode, claro, ter aí emenda parlamentar para cuidar do turismo religioso, que agora é a bola da vez em Jussaral. A pergunta minha se complementa com a dele. Por favor, candidato. Primeiro, sabemos nós que atualmente a gestão municipal está desenvolvendo um grande empreendimento, né, na questão lá das praias, lá com relação à pavimentação de diversas ruas. Mas o que eu penso assim é que, primeiramente, deveria ser feito todo um estudo de implementação de um projeto turístico. A gente identificar as nossas potencialidades, nossos atrativos turísticos nas praias, engenho, no caso religioso, como está sendo lá a questão de Jussaral, e daí a gente verificar toda aquela rede hoteleira, a questão da gastronomia. Nós temos uma das praias mais bonitas do Brasil. Realmente a gente precisa fazer com que Gaibu, com que Suape, Itapuama, realmente seja um local que, quando a gente for para lá, vou visitar isso durante a semana ou final de semana, realmente seja uma praia aconchegante, que tenha segurança, que tenha uma questão de unidade de saúde que possa melhor atender a população e, consequentemente, isso, você podendo criar uma infraestrutura adequada para poder trazer as pessoas de fora e se sentir bem com a questão dos restaurantes, a questão de locais para poder resort. Então, assim, nossas praias, ela precisa realmente de uma estrutura geral, mas para isso a gente precisa fazer um grande plano de desenvolvimento turístico na cidade, e esse trabalho a gente vai justamente em Brasília apresentar em forma de projeto para tentar conseguir emenda parlamentar no sentido para desenvolver isso na cidade. Candidato, a gente entende a questão do turismo, eu concordo com o senhor, é preciso ter um olhar, né, de futuro, trazer equipamentos, né, para que o turista que aqui chegue possa ser bem atendido. E quando a Maria faz a pergunta da qualificação, é importante qualificar o nosso povo. A gente não tem guia turístico no Cabo, a gente tem historiador formado, mas o que falta é o guia turístico. A gente não tem um trem turístico, mas aí a gente não tem um espaço onde o turista chega e pergunta: eu quero chegar na praia de Gaibu, como é que eu faço? Não tem. Se eu tiver errado, alguém pode me corrigir aí. Eu sou cabense e não tenho isso. Espero que o senhor, quando chegar em Brasília, possa ter esse olhar de cuidar da cidade. Voltando para a questão, o senhor falou o Cabo é a 4ª maior renda do estado de Pernambuco e metade da população está inscrita no Cade Único. Quer dizer, é uma população pobre. Essa população que está inscrita no Cade Único, ela não tem formação profissional. E aí passa fome, passa dificuldade. Mas voltando para a questão econômica, hoje o Cabo tem 3 instituições que representam esse segmento, que é a ASEC, que é a Associação Comercial e Empresarial do Cabo. A gente tem aí o Cine Lojas e o CDL. Como é que está a sua relação com essas instituições? O senhor pensa em conversar com eles, né? E qual a proposta, né, que pode ser trazida em Brasília para aquecer não só o comércio, mas também trazer outras empresas para a cidade? Durante aí esse nosso movimento da campanha, a gente chegou a conversar com o presidente da Associação Comercial do Cabo, o nosso amigo Paulo,
certo? Com relação aos empreendimentos privados, a questão do comercial, eu penso, Batata, que o principal aqui na cidade, nós teríamos que a gestão municipal e o setor empresarial tem que chegar a um entendimento de facilitar a burocracia no sentido de realmente otimizar a questão do funcionamento das empresas. Isso eu falo, a gente poderia até chegar a uma política mais ampla, a questão de redução de taxa de imposto e facilidade de licenças de funcionamento, buscando incentivar as empresas como um todo, isso na questão do seu determinado segmento de negócio, conscientizando também a importância dessa grande quantidade de pessoas desempregadas que necessitam de um trabalho e tentar fazer um ato de conscientização, de solidariedade para que as empresas elas tentassem absorver o máximo de funcionários do Cabo de Santo Agostinho, buscando certamente preparar esse pessoal e com isso a gente tentar fazer uma revolução na questão do trabalho e emprego. Eu quero dizer que a questão do trabalho parlamentar em Brasília, o máximo que a gente vai poder tentar fazer é discutir a questão de incentivos fiscais no sentido de atrair empresa. Mas a necessidade aqui ela é eminente e a gente precisa fazer um trabalho aqui de conscientização na cidade para que o comerciante ele entenda a importância que a dificuldade que a população está passando e a gente tenta encontrar alternativa no sentido de a curto e médio prazo que a gente realmente possa resolver essas problemáticas no sentido de possibilitar a família cabense condições para ele manter o sustento da sua família. Então, assim, de imediato, precisa a sociedade se organizar, procurar ver a questão das feiras, a gente tem que tentar um entendimento, a situação dos mercados, tem aí o mercado de Pontos Carvalho, a gente passa na feira de Pontos Carvalho, o feirante lá, ele está triste, reclamando, porque não existe, as pessoas não entram no mercado para poder fazer a feira. O mercado do Cabo a gente precisa organizar. A questão do mercado de Igaibu, é preciso a gente ter uma solução para esses estabelecimentos e com isso a população entender que ela também tem uma parcela de contribuição, porque vamos para as feiras do Cabo, vamos tentar ajudar os nossos comerciantes ambulantes. Então é uma cadeia. A gente precisa um ajudar o outro no sentido realmente de organizar a cidade como um todo. Para fechar, eu esperava que alguém provocasse o candidato, mas ninguém perguntou. Eu vou perguntar. Você, como militar, tem conhecimento e falou muito bem aí de Vila Claudete agora há pouco. O senhor falou de ter lá uma estrutura militar. O Cabo, no passado, recebeu um terreno para a construção de um centro de polícia integrada, onde tivesse bombeiro, polícia científica, militar e polícia civil, né? E delegacia da mulher. Isso não aconteceu. A gente tem uma cidade importante para o Cabo. Eu queria que o senhor pudesse também colocar isso, chegando a Brasília, voltar a discutir esse tema. Um momento de... A cidade cresceu, dos mais de 200 mil habitantes, mas em relação à estrutura de segurança, ela ainda é muito falha. Batata, aqui como candidato, eu lhe digo o seguinte, eu trabalho há 26 anos na Corporação Polícia Militar e eu vejo o comprometimento dos comandantes muito afinco no sentido realmente de resolver as problemáticas da violência na cidade do Cabo e de Ipujuca. Eu estou me referindo ao 18º Batalhão. O que eu percebo que falta aqui é que a população, as autoridades políticas da cidade, eles têm que mais se organizar e procurar conversar com a população e cobrar das diversas autoridades policiais e institucionais, Poder Judiciário, Promotoria, no sentido de desenvolver um plano de segurança pública que pudesse realmente envolver as diversas secretarias na área educacional, na área de cultura, na área de esporte, lazer, no turismo, e a gente tentar trabalhar, porque segurança pública não é só a questão, como já falei aqui, a presença maciça de quantitativo de policiais militares, policiais civis e guardas municipais, mas sim uma questão de consciência cidadã, de entender que todos nós temos corresponsabilidade com a segurança pública. Então a gente precisa realmente trabalhar em parceria, no sentido de a médio e longo prazo, a gente realmente começar a cultivar os valores da moral, da ética, da responsabilidade, e a gente cobrar no sentido se
A polícia, ela não mede esforços no sentido de colocar sua força policial para poder tentar conter a violência. Mas é preciso também que a população entenda que ela também tem seu papel. Então eu defendo que a gente tem que se unir no sentido de combater essa criminalidade tão alarmante hoje na cidade do Cabo Santo Agostinho. Parabéns pela sua leitura e eu vou concordar com o senhor numa coisa. O que falta é um gesto político. O governador que aí está não tem essa preocupação com o cabo. É preciso que o cabo agora eleja deputados, eu boto até no plural. O cabo tem condições de fazer pelo menos aí, no mínimo, 2 deputados estaduais e um federal. Não, pode ser até 2 também, depende do partido. É hora de se organizar, da população descruzar os braços, ficar só cobrando ao vizinho, porque não vai resolver, cobrar de quem resolve. E aí, quem foi eleito a Brasília tem essa missão, de defender o seu município, defender o seu estado. Major Toca, eu estou encerrando por hoje, e aí deixo o espaço aberto para que o senhor possa compartilhar o seu número com a sociedade e deixar a sua mensagem final, porque a gente está encerrando aqui hoje essa série de entrevistas com os candidatos à Câmara Federal. A partir de amanhã serão os candidatos à Assembleia Legislativa, e amanhã o primeiro candidato é o Jefferson Timóteo. Por favor, Major Toca. Pessoal, foi uma satisfação estar aqui no programa Dia de Batata. Quero dizer para vocês que o Cabo tem mais de 160 mil eleitores. Estou candidato a deputado federal porque entendo que, pela minha experiência profissional e formação educacional, minha sensibilidade como cidadão, gostaria muito de ter a oportunidade de ajudar o povo do Cabo Santo Agostinho. Em Brasília, vou trabalhar incessivamente para apresentar projeto e tentar trazer recursos através de emenda parlamentar para ajudar a nossa cidade. Peço a confiança de cada um de vocês. Vamos votar 1270, Major Toca, o deputado federal do Cabo Santo Agostinho. Gente, até o dia 2, converse com seus familiares, amigos, isso na igreja, na escola. Vamos fazer uma grande corrente. O Cabo precisa ter um deputado, gente da gente, uma pessoa que conhece a realidade do nosso povo, que vai ter essa sensibilidade de melhor defender nossa cidade em Brasília, na Câmara Federal. Um forte abraço e um muito obrigado a todos vocês. Ok, a gente encerra por hoje. Obrigado a você do Rádio 98,5, que acompanha também pelo nosso aplicativo e pelo Facebook e pelo Instagram. A todos e a todas, uma ótima quarta-feira. E amanhã a gente volta aqui, se o Pai permitir, para essa conversa através das ondas da Rádio Caileta FM 98,5. Tchau, tchau.